Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Nós vamos falar hoje sobre fidelidade. O que significa? Que na verdade é um dos frutos do Espírito Santo, fidelidade. Pode deixar a tela assim. Fidelidade significa, o significado, olha só, constância nos compromissos assumidos com outro. O que quer dizer fidelidade? Constâncias nos compromissos assumidos com outro. Se assumir um compromisso com Deus, eu me batizei, me entreguei a Jesus, morri para esse mundo, pastor. Então você tem um compromisso com quem? Não é com a igreja. Você casou, estou namorando, né? Oficialmente. Estão rindo por quê? Não tem, tudo é assim oficial, né? Tem que falar, é oficial. Estou namorando, eu casei. Então você tem o quê? Com aquela pessoa. É um compromisso e uma constância. Deu para entender? Eu comecei a trabalhar nessa empresa aqui. O que é isso? É um compromisso. Você tem que chegar no horário. Ou não? Então assim, olha só. Fidelidade, ele engloba, ele envolve muita coisa. Então eu vou continuar aqui, eu vou falar mais uma aqui. Ele diz assim, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito com alguém ou com algo, lealdade, sinceridade, verdade. Eu estou falando o que é o significado da palavra fidelidade. Então olha só, ele diz assim, a característica de quem é fiel, ele demonstra zelo. O que é zelo? Respeito, profundo respeito. Com algo ou com alguém, lealdade, verdade, sinceridade. Então volta aqui, por favor. Então Deus quer que nós sejamos o quê? Fiel. Aliás, vamos lá. Eu não vou nem falar de Deus. Eu vou falar de você, de mim. Você quer que as pessoas sejam o quê? Você aceita um marido infiel? Uma esposa infiel? Você aceita um funcionário infiel? Que fala mal, que é mentiroso? É ou não é? Você aceita? Você não quer um amigo infiel. Você quer alguém verdadeiro, leal, alguém que te respeita. Sim ou não? Você não aceita ninguém. O salmista falou, até inclusive ele disse assim, os meus olhos vão procurar os fiéis para que habitem comigo. Eu não quero ninguém que é infiel do meu lado. O próprio rei falou isso. Eu não quero ninguém fiel do meu lado. E essa é a realidade. Nós não queremos, a gente sempre quer alguém que seja o quê? No mínimo que ela te respeita. Ela não pode não gostar de você, não é? Todo mundo... Nem todo mundo vai gostar de você, vai gostar de mim, mas pelo menos que ela o quê? Te respeite. Seus filhos te respeite. Só que se eu exijo a fidelidade de alguém, primeiro eu tenho que ser o quê? Olha para o pastor. Fiel. Eu não posso esperar dele, ele não está sendo fiel, ele não está me respeitando, ele não está me valorizando, ele não está assumindo o papel dele, o compromisso dele, também não vou ser não. Não é. Então você não é. Porque quem ela é independente de qualquer circunstância. Quem é? Você não tem que ser, aliás, você não tem que ter essa fidelidade, você tem que ser. Amém? Quando a pessoa ela eu vou te mostrar isso na Bíblia, tudo que eu falo está na Bíblia. Quando a pessoa está no ser, está enraizado dentro dela. Deu para entender? Isso faz parte dela, ela é fiel. Ela não consegue ser infiel. Porque está dentro dela isso. Quem é que coloca isso dentro da pessoa? O Espírito Santo. É uma questão de escolha também. De querer, eu quero, eu decido. Eu quero ser fiel. Amém? Olha só esse versículo maravilhoso que diz aí, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 13. Vai aparecer para você em casa e aqui também na tela. Ele diz assim, deixa eu colocar aqui, se formos
infiéis, olha só, eu vou dividir em 3 partes, vou ler ele todo, depois eu vou dividir em 3 partes. Se formos infiéis, ele, falando de Deus, permanece o quê? Pois não pode negar-se a si. Vou dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, pode deixar ele em tela aí. Se formos infiéis, Deus, Ele reconhece a fraqueza do ser humano. Ele sabe que em algum momento nós vamos falhar. Sim ou não? Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Existe algum momento que eu vou falhar, que eu não vou conseguir, digamos assim, assumir ou fazer o que tem que ser feito. Em algum momento, em alguma coisa eu vou falhar e está tudo certo, porque eu não sou o quê? Perfeito. Agora, eu continuar é outra coisa, deu para entender? Porque a gente pode aprender com os erros. A gente aprende com erro, sim ou não? A gente aprende, e principalmente Deus nos leva ao arrependimento, que é uma sinceridade, que é algo que você fala assim, não, poxa, eu tenho que mudar. Deu para entender sim ou não? Então, Deus reconhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Nós podemos falhar onde? Falhar em desobedecer a palavra de Deus. A gente pode falhar, sabe no quê? Uma outra coisa que a infidelidade caracteriza. Volta aqui para o pastor. Ele caracteriza de você não confiar. Quando você não confia no caráter, na promessa de Deus, você pode falhar. Que às vezes você fala, poxa, eu fui incrédulo. Sim ou não? Quantas vezes a gente duvida de Deus? Passa por uma luta, passa por um problema e a gente fala, será que eu vou conseguir? Será que realmente eu vou sair dessa? Será que realmente eu vou conseguir? Então o que isso mostra? Infidelidade. Quando eu não confio em Deus, eu estou sendo o quê? Infiel. Então em algum momento nós vamos falhar, seja em desobedecer, seja em duvidar, em algum momento nós vamos errar, com Deus ou com alguém. Só que, olha só que interessante, põe o versículo de novo. Ele permanece o quê? Porque a fidelidade dele não depende da nossa. E aí a gente aprende com ele, que a nossa fidelidade não pode depender do quê? Do outro. Deus não depende de ninguém. Deus não depende que eu seja fiel para que ele, o quê? Seja fiel. Ele continua. Por quê? Porque isso faz parte dele. Deu para entender? Sim ou não? Ele permanece. Porque você sabe que a fidelidade, como eu falei, ela está ligada em você ser constante, em você não mudar. Você vê que o ser humano, por favor, o ser humano ele vive mudando. Uma hora ele está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora ele crê, outra hora não crê. Uma hora ele pega firme, outra hora não. Uma hora ele quer, outra hora não. Deu para entender? Ele é inconstante. Lembra que eu falei que é fidelidade? Constância nos compromissos assumidos com alguém, com outro, com outrem. Então, olha só, Deus nunca muda, Ele sempre permanece o mesmo. Ele não muda. Ele permanece constante, Ele não é inconstante. Aí, olha só, agora a terceira parte. Pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus não pode negar a Ele mesmo, porque faz parte da natureza dEle. A natureza de Deus é fiel. Então Ele não pode, Ele não consegue ser infiel. Deu para entender? A natureza dEle é assim. Ele é fiel independente se a pessoa ela é infiel. A Bíblia fala no livro de Gálatas, você pode abrir também, capítulo 5. Olha só. Gálatas, lá no capítulo 5. Ele diz assim, ó.
no versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim, ó. Eu coloco para você agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e o quê? Aí está a razão pela qual a gente deve buscar o Espírito Santo, se encher de Deus. O fruto do Espírito, aqui com letra maiúscula, representando o Espírito Santo. Ele é amor, paz, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então quer dizer, quando você tem um Espírito Santo, o Espírito Santo que faz a gente nascer de novo, se tornar uma nova criatura, aquela pessoa que era infiel, ela consegue o quê? Eu não consigo, claro, porque falta o Espírito Santo. Sozinho você não vai conseguir. Você pode até tentar, tem gente que ela não tem nada de Deus e ela é o quê? Porque ela decidiu, porque é uma decisão. Se você decidir, isso faz parte do caráter. O caráter de Deus é ser fiel. Isso está nele, é dele. Então, quando você tem um Espírito Santo, se você já era fiel, você vai ser muito mais. Deu para entender? Porque o Espírito Santo, ele nos dá esse poder, essa condição da pessoa falar, não, eu tenho que ser constante, eu não posso ser inconstante. A pior coisa é que tem uma pessoa inconstante, uma hora ela, se me tratar bem, eu trato bem. Mas se fizer isso, não, porque a sua natureza, o problema não está nos outros, o problema está com você. Você tem que mudar, não espera os outros mudar, muda você. Então você vê, não é só fidelidade, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Quer dizer, minha alegria não depende da alegria dos outros. Se alguém me faz bem ou me entristece, eu não dependo. A gente não pode viver na dependência dos outros. O que as pessoas fazem a seu respeito ou falam, porque vão falar, ou não vão? Vão falar. O que ela faz não pode te atingir. Você tem que ter essa natureza e falar, Senhor, eu quero ser fiel, independente de quem é infiel. Mas ele foi infiel. Tá bom, eu vou continuar sendo fiel. E Deus vai honrar, claro. Agora, se você, é uma decisão, se você vai querer ter a pessoa do seu lado ou não. Aí é uma escolha sua. Deu para entender sim ou não? Mas eu vou continuar sendo o quê? Fiel. Eu vou ser fiel. E a fidelidade, primeiramente, para com quem? Eu estou batendo muito nessa tecla. Não é pastor, não é igreja, não é ninguém. Sua fidelidade tem que ser com Deus. E não é quando alguém está vendo, é principalmente em qualquer lugar, quando ninguém estiver vendo. Quando você tem esse caráter, esse compromisso com Deus, você fala, não, eu sou fiel a Deus. Eu não vou trair meu Deus. A sua fé vem em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Primeiro é Deus na minha vida e depois vem as outras coisas. Depois eu penso em outras coisas. Primeiro é Deus. Quando a gente tem temor, eu tenho batido muito nessa tecla. A Bíblia fala do juiz que era injusto, iníquo. Ele falou, eu não temo a Deus, não respeito mal nenhum. Se você vê alguém que não respeita ninguém, ela não teme a Deus. Você não precisa falar. Você não precisa julgar, porque se você julgar, você também já está errado, ou não é? Você vê como é que é a palavra de Deus. Se a gente falar mal de alguém, ele está falando mal de mim, poxa, se você julgar ele, você já está errado. Só de você julgar alguém. Ele diz, não julgueis, não serás o quê? Deixa ela. Então, quando a pessoa não teme a Deus, ela não respeita quem? Ela não respeita Deus, vai respeitar você. Você vai esperar o quê? De uma pessoa que não teme a Deus. Quem não teme a Deus, ele disse, Jesus falou, bem que eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas eu vou julgar a causa dela. Quer dizer, ele era um juiz fiel. Ele era fiel ao seu trabalho, entre aspas, porque ele falou assim, eu vou julgar.
eu tenho que julgar, eu tenho que fazer justiça, porque era obrigação dele fazer justiça. Porém, ele disse: eu não temo. Ele, por algum tempo não quis. Olha só, pessoa que não tem gente assim que ela não quer. Tem gente assim, você vai encontrar pessoas nessa vida igual assim, não quis o juiz, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Quem não respeita pai, mãe, irmão, filho, ser humano, pode ser quem for, se a pessoa não respeita, o que é respeitar? O que é a pessoa, ela respeitar? Ela saber o lugar de cada um. Quando a gente tem esse respeito, a gente não fala mal, a gente valoriza a outra pessoa, a gente não se julga melhor do que os outros. Ele disse: eu não respeito homem algum. Quem não, pode ser quem for, se eu não respeito você, eu não temo a Deus. Se eu não respeito a minha mulher, eu não temo a Deus. Escuta bem o que eu estou falando, eu não sei para quem é essa palavra. Eu pedi a Deus uma palavra esses dias e Deus me deu essa palavra. Se eu não respeito a minha mulher, eu não temo a Deus. Se eu não respeito você, ser humano, eu não temo a quem? A Deus. Quem teme a Deus, está ali, não é eu que estou falando, é Jesus que está falando. Ele disse: bem que eu não temo a Deus. Está nem aí com Deus, com ninguém. O que a Bíblia fala, não respeita. Tem gente assim nesse mundo. E olha que ele tinha uma posição oficial, mas ele disse, olha só, põe de novo, bem na hora que eu olhei, põe de novo. Ele diz: eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Você vai encontrar pessoas que não te respeitam. Mas e aí, o que você vai fazer? Você não vai respeitar também? Hein, gente? Você vai desrespeitar? Você vai fazer o quê? Não tem problema, é ele quem? Um dia ele vai prestar conta com Deus. A Bíblia fala que tudo que a gente fala, um dia a gente vai prestar contas com Deus. Cada palavra, cada ação, tudo que a gente fala, as nossas palavras, nós vamos prestar contas com Deus. Respeite. Eu nem ia para esse lado, não sei porque o Espírito Santo está fazendo a gente ir para esse lado. Tenha esse respeito, respeita seu pai, respeita sua mãe, respeita, a Bíblia fala, honra pai e o que? É respeitar. Respeite. Quando você teme a Deus, você não quer o mal de ninguém, você não quer prejudicar ninguém, você não quer falar mal de ninguém, você não quer, porque está dentro de você. José falou para os irmãos dele: eu não tenho nada contra vocês. Todo o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Em outras palavras, o problema de vocês não é comigo, é com Deus. Ele sempre soube nunca levar para o lado pessoal, sempre soube levar para quem? Para Deus. Falou: Deus transformou o mal em bem. Olha só, imagine se ele ficasse lá: eu vou acabar com eles, você vai ver, eu vou pegar eles me pagam, eles vão ver só comigo. Imagine se ele ficasse nutrindo isso dentro do coração dele, ele não ia prosperar, ele não ia se dar bem na vida. Então não tem nada melhor do que o seu coração estar o quê? Limpo. De vez em quando eu sempre fico olhando assim: será que não tem alguma coisa aqui dentro não? Deus, limpa aqui, Senhor. E a melhor coisa, sabe o que é? Você quer vencer alguma coisa que te fizeram? Ore pela pessoa, fala: Deus, de vez em quando no meio da oração, Senhor, abençoa fulano. É tanta gente, né, para abençoar, mas tá bom. Mas você tem que orar e falar: Senhor, abençoe. É a melhor coisa que tem. Porque quando você age dessa forma, você está em paz, você está bem, você está firme. Aí ele diz assim, para terminar, agora esse versículo, Oséias capítulo 14, versículo 4, coloca aí para mim, por favor. Ele diz assim, Oséias capítulo 14, na atualizada, ele diz assim, quem quiser ler aí na sua Bíblia: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira
se apartou deles. Deus está falando aqui, ó, ele vê a infidelidade como uma doença. Ele diz: curarei a sua o quê? Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então Deus vê a infidelidade como uma doença. Senhor, ore a Deus, fala: cura essa infidelidade. Antes de você querer ter um relacionamento com qualquer pessoa, tem um relacionamento com quem? E quando você querer ter um relacionamento com alguém, veja se essa pessoa tem um relacionamento com quem. Porque se ela não respeita Deus, ela não vai te respeitar. Escuta bem o que eu estou te falando. Antes de você querer ter um relacionamento com qualquer pessoa, tenha um relacionamento com Deus. Você vai orar agora e vai falar: Deus, eu quero ser o quê? Fiel ao Senhor. Cura essa infidelidade. Meu Deus, eu quero permanecer fiel até o fim, até o último minuto da minha vida. Não tem nada melhor do que a sua consciência estar tranquila, de você estar em paz, de você estar convicto de que você está fazendo a sua parte. Você não está sendo injusto com ninguém, você está fazendo a sua parte, você está dando o melhor de si, você está sendo fiel a Deus, Ele vai te honrar. Ele disse: aos que me honram, eu o quê? Os que me desprezam serão desprezados, desmerecidos. Então, se você é fiel a Deus, está sendo fiel, Deus vai honrar, porque Ele é o quê? Fiel. Ele é fiel. Confia em Deus. Eu estou passando por uma luta, pastor Wilson, um deserto, uma dificuldade. Continua sendo fiel, permaneça firme, confia nesse Deus, que Ele vai honrar você. Não perca a sua fé. A minha fidelidade não pode ser apenas com as pessoas, primeiro para com Deus. Vamos orar? Aí onde você está, o Espírito Santo está com você. Ele se importa com você. Deus te escolheu, Deus te trouxe aqui. Por alguma razão, por algum motivo que nós não sabemos, Deus nos escolheu. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que te escolheu. E tudo que Ele quer é que sejamos fiéis a Ele. Fala para Deus: eu vou ser fiel a Ti. Fala para Deus: eu vou te agradar, eu vou te servir. Fala para Ele: eu vou fazer a Tua vontade, eu vou obedecer a Ti. Fala para Deus: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu quero te agradar. Eu quero nascer de novo. Fala para Deus: eu quero ser essa nova criatura. Eu quero, Espírito Santo, eu quero ter esse caráter de fidelidade. Eu quero ter esse caráter de bondade, de amor. Eu quero ser como o Senhor é. Fala para Deus: eu quero ter o Teu Espírito. Teu Espírito de Deus é os pensamentos de Deus, é ser como Deus é Teu próprio Deus dentro de você. Cada dia ame esse Deus, valorize o cuidado, o amor dEle, a escolha dEle, o chamado dEle na tua vida. Fala para Deus: eu vou ser fiel, eu vou fazer minha parte, eu vou obedecer. Diga: eu vou te obedecer. Eu quero te seguir todos os dias. Eu quero ter uma aliança com o Senhor, um compromisso, uma parceria, um pacto. Nós queremos ter esse compromisso contigo, nesse mundo que a gente vive tão mal, tão injusto. A gente quer viver para te servir, para te agradar. Fala: Deus, eu vou ser fiel. Seja fiel aonde você for, em casa, na escola, no trabalho, aonde você for. Seja fiel a esse Deus, seja fiel a quem está do teu lado. Isso. Creia que esse Deus está com você. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Nasça de Deus.
Receba aí agora o reino dele na tua vida, a morada dele, aleluias. Te amamos, Senhor, te adoramos, te glorificamos de todo o nosso coração. Diga assim, ó: Deus é fiel, ou Ele não é? Alguma vez Deus já te decepcionou? Te abandonou? Jamais. Vamos ser fiéis. Eu falei essa semana, a Bíblia fala, coloca para mim aquele gasofilaço aqui do lado, que Jesus estava pedindo oferta, e de repente veio grandes ricos. Jesus estava vendo, observando as pessoas no templo dando oferta. Ele estava do lado, observando Jesus, as pessoas dando oferta. Os ricos vinham, depositavam grandes quantias, e de repente, pode trazer o alforje também, para ficar melhor. De repente veio uma viúva, e lançou ali, uma viúva pobre, o seu sustento. Jesus falou: ela deu mais. Jesus não ponderou, Jesus não criticou, pelo contrário, ele valorizou a oferta. Diga assim: a oferta é sagrada. Entenda isso. Eu vejo dessa forma. Primeira coisa que, quando vem algo na minha mão, primeira coisa, eu separo o dízimo. Eu já lembro de Deus, porque é automático. Eu já lembro logo, porque eu sei que veio dele, foi ele que honrou, foi ele que abençoou. E Deus está em primeiro na minha vida, acima de qualquer compromisso que eu possa ter com as pessoas, com o mundo. Deus é o primeiro, eu lembro dele. Senhor, o Senhor é o primeiro, o Senhor proveu, e Ele vai continuar provendo, amém? Essa é a fé. Então, se você não tem essa fé, não faça. Se você não crê dessa forma, como a viúva creu, não faça. Como é que é, pastor? Não faça se você não crê. Mas se você crê, faça o melhor, dê o melhor de si, amém? Faça com alegria. Quando você dá o dízimo, dê com alegria, dê com amor. Você que trouxe a sua oferta, o melhor que você tem, pastor, eu quero apresentar minha oferta, o meu melhor, quero honrar a Deus. Você que está nos assistindo, vai aparecer a conta da igreja, fica à vontade. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer, na família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar minha salvação. Não abro mão da nossa comunhão. Vamos agradecer a Deus. Abraça a sua família. Senhor, nós oramos por todos nesse momento. Eu te peço, abençoe essas famílias que estão aqui e aqueles, meu Pai, que nos assistem. Que o Senhor possa renovar o amor de um para com o outro, o respeito, a consideração, e que a gente possa ser fiel, verdadeiro, sincero, honesto, um para com o outro. Que a gente possa não ser inconstante, mas que a gente possa de fato manter essa fidelidade ao Senhor e à nossa família. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Oh meu Deus, eu te louvo e te agradeço. Guarda, livra, proteja e abençoe a todos. É o que nós te pedimos, que o Senhor Deus, Ele te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. E o que crê, diga amém. Dá um sorriso aí, faz assim, ó. Tchau, pastor. Você acompanhou um culto de fé
com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.